O presidente voltando agora ao Brasil, já vamos nos aproximando aí dos 100 dias, né, de governo. Parece que ele quer zerar a coisa, né? Começar daqui para frente, inclusive com o projeto econômico, com a reforma da Previdência, enfim, assentar um pouco depois dessa turbulência inicial. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Hoje eu tô meio gripado, então minha voz tá meio esquisita. Enquanto você falava, eu aproximei minha mão aqui de uma mesa de madeira e bati, porque tomara que seja exatamente isso. Nós já estamos, faltam 9 dias, 8 dias para dar 100 dias de governo. Quando a gente pega 100 dias de governo em alguns governos anteriores, a gente teve conquistas importantes. O Fernando Collor aprovou o confisco da poupança no 27º dia do governo dele. 27º dia do governo dele. E nós estamos com 100 dias de governo, 2 grandes projetos andando no Congresso, um deles muito mais importante do que o outro, o projeto do Sérgio Moro e o mais importante deles, o projeto de reforma da Previdência, mas aparentemente ele conta com 2 fatores a favor dele, a favor da forma como ele está conduzindo. O primeiro é uma percepção geral do meio político de que a reforma da Previdência não é do governo. É diferente do muro que o Donald Trump quer construir separando os Estados Unidos do México. Não é isso. A reforma da Previdência pertence aos governadores, pertence aos prefeitos, pertence à sociedade, pertence ao governo federal e todos os políticos, de um jeito ou de outro, a não ser aqueles que vão votar contra a reforma da Previdência, não importa, já perceberam que essa reforma tem que sair. Pode não ser a reforma proposta originalmente pelo Paulo Guedes, mas tem que sair. Então não é mais uma agenda só dele, o que é muito bom para ele, porque a chance de aprovação aumenta bastante. Não é aquele projeto típico de governo que o governo tem que ficar lutando para ver se consegue cabalar os votos. Outras forças vão agir. Isso trabalha a favor. Depois, esse início de governo foi um início de governo muito conturbado. Foi um início de governo que começou não no parlamento, ele começou no meio digital. Ataques de todo lado. Nós temos, a partir dos Estados Unidos, o guru do presidente, o guru da família do presidente, que fala pelo Twitter numa velocidade e uma quantidade absurda. Só atacando o general Santos Cruz, ele fez 100 tweets, criticando, sempre com uma coisa ácida. E isso tudo reverbera, perturba, mobiliza, porque compartilha na rede social, está sempre a um dedo de um compartilhamento. Produz aquela eletricidade, mas o modelo cansa. E quando o modelo cansa, voltamos ao modelo tradicional. O modelo tradicional é aquele em que as conversas se dão cara a cara. E é isso que você está dizendo. Ele volta e ele disse que vai se encontrar com os líderes partidários, que vai dedicar metade do dia dele às conversas políticas. De certa maneira, é algo que ele conhece, porque ele viu acontecer no Congresso Nacional, embora nunca tenha sido aquele a ser procurado para fechar acordos no passado, porque ele nunca representou um eixo de poder. Mas agora ele é o principal eixo de poder do Brasil. Então, natural que ele precise conversar. E as vozes, que eu acho que é um outro fator importante, sensatas que há no governo, dizendo para ele: presidente, é hora de conversar, presidente, é hora de conversar. E isso é muito bom. Então talvez esse início ruim, esse início tumultuado, esse início digital, esse início cantando pneu com a sociedade e tal, tenha servido para ele perceber o seguinte: esse remédio não fez efeito, eu preciso trocar o medicamento. E ele, vamos torcer, volto a dizer que eu bati na madeira, ele pode estar trocando o medicamento para que as coisas comecem a andar. Eduardo Oineg, posso mudar rapidinho de assunto aqui com você? Claro. Tem um levantamento que foi divulgado pelo Portal da Transparência, aliás, dados que foram inseridos aí no Portal da Transparência a respeito dos 60 dias de prestação de contas dos ministros, né? Todos os ministros do governo Bolsonaro e aqueles que têm status de ministro, como, por exemplo, o ministro da AGU, né? O André Luiz Mendonça. O Ricardo Vélez da Educação foi o que mais gastou nesses 60 dias. Isso aqui exclui salário, tá? Só conta mudança
e diárias que foram solicitadas pelos ministros. 75 mil reais gastou o ministro da Educação. O que menos gastou foi justamente o ministro da AGU, R$ 738 reais. Se você dividir os 775 mil reais que o ministro Vélez gastou 775? Não, 75 mil, 75 desculpa. mil. Porque 75 mil já é um absurdo. 775 tinha que interditar. Obrigado, Thaís. São 75 mil reais por 60 dias, dá um custo diário aí para a nação, tirando o salário dele, de R$ 1.278,50. Por que há tanta diferença assim, hein, Oineg? Não devia ser padronizado, não? Bom, no caso do ministro Ricardo Vélez, o interessante é que esses 60 dias serviram para a gente ver que o Ministério da Educação está nas mãos de alguém que deveria estar longe dali, né? De longe, é o ministro mais estabanado, despreparado, desorganizado. Ele não sabe como se comportar. Talvez não saiba também como gastar, mas nós estamos vendo que ele não sabe como se comportar. Quantas demissões foram? 12, 13, 15? E é aquilo. Só não foi a mais importante, né, Oineg? Desculpa, já te interrompendo, exato. Que é a dele. Que é uma das quais ele não pode. É uma que ele não pode assinar. Agora, Thaís, olha que loucura. Você vira ministra, nomeia 15 pessoas. É de se imaginar que sejam as 15 pessoas que você entende que vão te ajudar a construir um ministério organizado. Aí você começa a demitir as pessoas que você mesmo nomeou por ordem do Palácio do Planalto. O natural seria você dizer, olha, se vocês entendem que as 15 pessoas mais importantes que eu nomeei não prestam, eu tenho que ir embora. Porque não é possível que eu possa ficar. Então, se ele nomeou pessoas incapazes, ele não pode ser ministro, porque um ministro não pode nomear 15 pessoas incapazes. Se ele nomeou 15 pessoas capazes, ele não pode aceitar que 15 pessoas capazes sejam demitidas ao arrepio da instrução que ele deu anteriormente. Então, ele não pode ficar em hipótese alguma. Quer dizer, que esse ministro está com os dias contados, isso não há dúvida. Ele não termina, não tem como. Ele não consegue acertar a mão, ele não consegue ir para o Congresso e falar uma coisa que preste. Ele não consegue agradar, ele não consegue... Porque tem isso, né? Tem gente que não é tão talentosa, mas é agradável. Ele não é agradável, ele não é talentoso, ele não disse a que veio, ele não orientou nada, só serviu para falar bobagem. Teve uma declaração que eu adorei, e sou entusiasta. Ele sugeriu que todas as escolas, nós temos 180 mil escolas no Brasil, gravassem no pátio todos os alunos reunidos, imagina 2.000 alunos numa escola, 1.500, gravassem o hino nacional, se possível com a bandeira hasteada, porque nem sempre tem a bandeira, e mandassem o vídeo para o Ministério da Educação. Eu adorei. Vocês já imaginaram 180 mil vídeos chegando no Ministério da Educação? 180 mil vídeos. E a ideia era gravar vídeos de até 2 minutos. Daria 360 mil minutos. Se você somar o tempo de todos os filmes que ganharam Oscar, desde a história do início do Oscar, não dá 360 mil minutos. Todos os filmes somados na história do Oscar. Nossa, você fez essa conta? Fiz. Então você imagina toda essa montoeira de gente, ele teria que contratar, e aí ele não gastaria 75 mil reais, teria que contratar uma empresa, licitar uma empresa, para ficar assistindo vídeo de aluno cantando o hino nacional. Que eu te confesso, eu gostei tanto da ideia, que eu recomendaria aos diretores de escola que mandassem 2, 3, 4 vídeos, porque daí entope o ministério de uma vez com vídeo, para eles pararem com esse tipo de ideia. Então, isso é bonzinho também, Oineg. Não, mas não dá, Zé Paulo. Essa ideia que ele teve, eu não sei, tem aquela expressão ideia de jirico, essa daí não tem classificação. Né? Foi um devaneio. O que fazer com isso? O curioso é deixarem ir pra frente, né, Oineg? Acho que tinha gente querendo derrubá-lo mesmo. Quando ele deu a ideia, alguém falou, não, vai em frente, ministro. Vai em frente! Vai na fé que vai dar Vamos certo. Nessa! Porque, e mesmo assim ele não caiu. Quer dizer, esse ministro, os 75 mil, Pedro, para mim, que chamam a atenção, eu acho que é importante, diante do que esse camarada representa, é o estrago, é o menor estrago, porque a presença dele, sem
uma orientação na área de educação, serve para quê? E aqui não vai o fato dele ser colombiano ou brasileiro. Acho até que o Brasil recebeu bem, razoavelmente bem. Não, ele é da colombiano. Não tem problema ele ser colombiano, ele pode ser de qualquer país, desde que ajude a educação brasileira. Um técnico de futebol, um ministro da educação, pouco importa de onde vem. Nós já tivemos um presidente do Banco Central, né, Thaís, que era turco, o Ibrahim Eres. Isso não tem problema nenhum. Agora, que trabalha a favor do país. Mas olha que você foi lembrar, hein? A Thaís Herédia deve lembrar bem da fala dele. As critérios, né? Os critérios. Lembra disso? A câmbio. As A critérios. câmbio. Mas ele era um talento. Ele era um talento. Uma vez E a Zélia ficava olhando para ele deslumbrada. Eu me lembro bem disso aí. Era ele que explicava, dele. né? Ele explicava o plano cruzado. Imagina que ponto chegamos. A ministra da plano cruzado Economia não, já foi o plano Collor, né? Plano Collor. E o Ibrahim Eres, uma vez eu perguntei, vem cá, você sonha em que idioma, né? Você conta em que idioma? Porque as pessoas nativas numa língua, em geral, sonham e contam naquela língua. Por mais que falem outro idioma. Ele falou que contava em turco lá, falava ali. Então, mas é um cara, agora, muito o Mangabeira talentoso. Unger teve a melhor definição disso que você está falando aí, né? Porque ele fala com sotaque, né? Diz assim, sotaque. Eu falo com sotaque, mas não penso com sotaque. É muito bom. Ele é muito bom. E esse falava com muito sotaque. Sempre que eu ouvia o Mangabeira Unger, eu não sabia se eu estava ouvindo o Mangabeira Unger ou Henry Sobel. Isso mesmo, quando eu não estava vendo. Quando eu estava vendo, eu sabia, mas só o áudio. Você falava, mas é o Henry Sobel? Daí você via do que ele falava, você falava, não é o Henry Sobel, é o Mangabeira Unger. Mas, voltando ao nosso Vélez, o Mangabeira Unger, por exemplo, participou de governo e é diferente o jeito de pensar e tal. Então o Vélez não disse a que veio. Esse é o grande problema. O Bolsonaro vai chegar agora, essa retomada com o Congresso é importante, e ele vai dar uma olhada nessa casa. Acho que esse Vélez, logo a gente vai estar conversando sobre o ministro que se foi e o novo ministro que virá. Valeu, Ioneg. Até mais aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço.